Boa noite, irmãos e irmãs. Lucas 17, versículos 11 a 19. É uma história, como sempre, né? Histórias da palavra de Deus são muito interessantes, um episódio narrativo da vida de Jesus Cristo, que, neste caso, nós só encontramos no Evangelho de Lucas. É interessante isso. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. Parece que eles estão falando o tempo todo da mesma coisa. Mas existem alguns detalhes, existem algumas diferenças entre um e outro. E essa daqui é uma delas, a história da cura dos 10 leprosos. Eu estava ontem conversando com o Juan Lucas. O Juan Lucas está lá em Londrina, contando as horas para embarcar para o Japão, para reencontrar-se com a sua esposa, não é? Ele estava compartilhando algumas experiências que ele tem tido lá, em companhia da sua mãe, e ele disse que outro dia eles receberam a visita de um pastor descendente de japoneses, mas brasileiro. E ele mora no Japão, trabalha numa igreja lá e faz evangelização da população local, dos japoneses. E ele relatou uma série de dificuldades que existem nesse esforço de evangelismo lá no Japão. E um deles é que os japoneses, eles têm várias religiões que convivem lá. O budismo é uma delas, é muito conhecida, mas tem também o shintoísmo, que é uma religião, inclusive, anterior, e o cristianismo também faz parte do mosaico religioso do Japão. E é muito comum o japonês religioso frequentar templos de diversas confissões. Não há tanto pelo menos o budismo, ele não é tão exigente com relação a uma exclusividade, uma fidelidade àquela determinada religião. Há quem diga até que o budismo não é uma religião, etc. Não é? E que os cristãos são mais exigentes com relação a isso, então eles acham que isso é um traço de intolerância, é uma certa, um exclusivismo da religião cristã e tal, não é? Então, isso, quando eu estava lendo esse texto do Evangelho, me lembrou um pouco essa situação, por causa do comportamento daqueles 10 homens que Jesus encontrou na beira da estrada. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Jesus estava com os seus discípulos, seguindo uma estrada que passava ali dentro do território de Samaria. Nós sabemos que esse território era um território hostil para aqueles que faziam peregrinação para Jerusalém, porque a religião de Samaria dizia que Jerusalém não era o lugar certo para se adorar a Deus. O lugar certo para se adorar a Deus era em um monte lá na região de Samaria, e havia esse conflito que várias vezes a gente tem relatos no Evangelho entre judeus e samaritanos. Mas o fato é que Jesus estava atravessando aquele território e ele encontra então um grupo de leprosos na beira da estrada. Por que eles estavam na beira da estrada? Porque o leproso não podia viver dentro da cidade. Quando a pessoa era diagnosticada com alguma doença de pele, com alguma coisa assim que lembrasse o que se conhecia como lepra, ela era imediatamente excluída do seu convívio social e familiar. Era uma categoria extremamente discriminada e excluída da sociedade judaica dos tempos de Jesus. Havia outras, não era única,
Mas essa era uma... E não é preciso ir tão longe, nós tivemos aqui no Brasil uma experiência que durou até o século XX, não faz tanto tempo, dos leprosários, né? Que eram instituições onde pessoas que tinham hanseníase eram internadas e onde havia até uma moeda, um dinheiro paralelo que só circulava entre os leprosos, para aquele dinheiro não sair de lá e a doença contaminar pessoas de fora. Além de uma série de maus tratos que eles eram submetidos, essa experiência brasileira ficou conhecida como o Holocausto Brasileiro, né, Sabará? Uma coisa terrível. Não faz tanto tempo assim que isso foi superado em nosso país. Então a gente nem precisa ir para os tempos da Bíblia. Mas o fato é que aqueles 10 homens então viviam ali na beira da estrada da caridade de quem passasse, mas eles tinham que avisar, eles eram obrigados a avisar para as pessoas que eles eram leprosos para que as pessoas não se aproximassem deles. Isso era uma obrigação legal que eles tinham. O fato é que quando eles veem Jesus e aqueles 12 homens, então, passando ali pela estrada, que não devia ser algo muito comum, né? Uma caravana de homens ali na estrada, eles clamaram por misericórdia. Eles pediram: mestre, tem misericórdia de nós. Eles sabiam quem era Jesus, provavelmente alguém tinha informado a eles e as notícias corriam, sempre correram. Então eles sabiam que Jesus ia passar por ali. E eles clamaram então para Jesus, para que eles fossem curados. E Jesus foi extremamente direto, muito simples, muito sintético na sua intervenção, porque ele virou-se para aqueles homens ali e disse: olha, vão para o templo, se apresentem ao sacerdote. Só isso. Essa frase já era, por si, uma declaração de cura, porque era o sacerdote que atestava a cura da pessoa que tinha essa doença de pele. Ele, né, a pessoa expunha o corpo para o sacerdote, ele examinava e tal, disse: não, então você não tem mais nenhum sinal de lepra, então você está reabilitado, você está curado, você pode voltar ao seu convívio familiar e social. E foi o que aqueles 10 homens fizeram. Eles tiveram fé. Claro que eles tiveram. Não é? Porque só essa frase de Jesus já bastou para que eles então fossem para a cidade para comprovar a sua cura. E ela aconteceu no caminho. Enquanto eles voltavam para a cidade, a pele deles foi sendo transformada, foi mudando a sua coloração, a sua textura, e quando eles chegaram então na cidade para se apresentar ao sacerdote, eles estavam curados. Não faltou fé para aqueles 10 homens. Todos eles foram curados, mas teve um que tomou uma atitude diferente. Ele voltou para a estrada e foi atrás de Jesus, e chegando perto de Jesus, ele então se prostrou no chão, né, louvando a Deus e agradecendo a Jesus aquilo que tinha feito na sua vida. Existe um caso no Antigo Testamento, eu já preguei aqui na igreja sobre esse caso, que é da cura de um homem acometido de lepra, que foi a do capitão Naamã, comandante do exército da Síria.
ele tinha uma ferida, né, uma doença na pele, que era para ser diagnosticada como lepra, mas por causa da posição dele, por causa de ser um general muito importante, uma pessoa próxima do rei da Síria, etc., ele vivia no negacionismo, né? E dizia, não, isso aqui é uma alergia, assim, tal, tem uma pomada de copaíba com andiroba que eu passo aqui, entendeu? Isso aqui resolve na hora, né? Quem é lá do norte do Brasil conhece essas receitas, né, Samara? Então, na hora passa aqui e tal. E a esposa dele dizia, você precisa tratar dessa doença. Você precisa se tratar, você precisa se cuidar, você precisa ir no médico. E ele sempre ocupado no dia a dia, na roda viva das guerras e das estratégias militares do rei da Síria, e ele não ia. Até a hora que uma mocinha que eles tinham levado refém lá de Israel, numa incursão militar, ela falou então para a mãe dela, disse, olha, coitado do seu Naamã, se ele fosse no profeta que tem lá na minha terra, ele já estava bom. E aí ele não teve argumento, ele teve que ir lá, na cidade onde estava o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu, então, o curou. Mas ele o curou, assim, Naamã tinha levado presentes para ele, né? Achou que a consulta ia ser muito cara, não é? Então levou presentes para ele, levou e tal. Achou que o Eliseu ia fazer uma pagelança, uma cerimônia, ia matar lá um bicho, fazer um holocausto, alguma coisa assim. E Eliseu disse para ele, olha, vai se banhar no Rio Jordão 7 vezes, você vai ficar bom. Naamã ficou revoltado, porque ele disse, mas o que o Rio Jordão tem melhor do que o rio que tem lá em Damasco? Que história é essa de que eu, só tomando banho aqui, Eliseu nem se dignou a recebê-lo em casa, só mandou um recado para ele. Manda ele ir lá no rio se banhar. Então, os subordinados dele, com a cabeça melhor do que a dele, disseram, escuta, se o profeta mandasse você fazer uma coisa muito difícil para ser curado, você não faria? Então, faria, pois é, tá. Então, ele mandou fazer uma coisa fácil, rapaz, vai lá. Você não vai perder nada. E ele foi lá, se banhou 7 vezes, passou uma semana lá e voltou curado para sua terra. Esses leprosos aqui de Lucas tiveram mais fé do que o comandante Naamã, porque bastou a palavra de Jesus e eles prontamente obedeceram e foram então à presença do sacerdote para serem declarados limpos, curados. E a vida é assim, né? Às vezes quem tem muito poder, quem tem muitos recursos, quem tem uma posição, não se permite, né, exercer a sua fé, a fé que está no seu coração. Ele quer que as coisas sejam feitas da maneira mais complicada. Mas aqueles homens simples, excluídos ali da beira da estrada, não tinham nada a perder e foram lá. Mas um deles, então, conseguiu localizar Jesus e se ajoelhou na frente de Jesus, louvando a Deus e agradecendo a Jesus o que tinha feito na vida dele. E aqui nós vemos então uma virtude, não é? A gratidão. Porque os outros 9 foram tratar da vida, foram se reintegrar à sociedade, tinha muita coisa para eles fazerem, eles guardaram aquela experiência muito positiva com Jesus, daquela cura, mas não passou muito daquilo. E Jesus, então, viu aquele homem se manifestar na sua frente com a gratidão. Cícero, grande orador romano, ele tem uma frase
que eu ouvi muitas vezes da dona Enedina. Quem conheceu a dona Enedina vai se lembrar, minha mãe de criação, que faleceu há alguns anos, e ela sempre dizia: a gratidão é a mãe das virtudes. Gratidão é a mãe das virtudes. E eu descobri de onde ela tirou essa frase, foi num discurso do romano Cícero. Não é? Jesus, então, viu aquele rapaz ali na frente dele e lembrou, então, dos outros 9. Com um detalhe: aquele homem que veio ali era samaritano. Mais cedo a gente estava comentando aqui sobre a parábola do bom samaritano, né, na escola dominical. Mais um samaritano que aparece aqui no Evangelho de Lucas. Né? Tem aqui a parábola do bom samaritano, tem a parábola, né, tem várias referências aqui positivas aos samaritanos, e essa aqui é uma delas. Esse homem, ele não era aquele homem que tinha a formação na religião de Israel, do ponto de vista ortodoxo, ele não era daquela religião rígida que existia na terra de Israel no tempo de Jesus. Ele era excluído do culto judaico. E, no entanto, Jesus vê que ele tinha um espírito de gratidão. E aqui eu me lembro, né, dos japoneses que gostam de peregrinar de templo em templo, querendo talvez coletar aqui e ali o melhor de cada religião. Tem pessoas que são assim, e toda religião ela tem coisas positivas. Não vou dizer para vocês que não tem, não. Tem sim. E se a gente vence os nossos preconceitos, se a gente vence, às vezes, o nosso exclusivismo cristão, a gente vai aprender muitas coisas no Islã, no Bahá'í, no budismo, enfim, né? Nas religiões afro-brasileiras, em todas elas existe sabedoria, existe, até porque nós cremos, enquanto reformados, em uma coisa chamada graça comum. Existe uma graça de Deus no mundo. Deus se revela a todas as pessoas, sem distinção. E nessas religiões existem traços da graça de Deus também, que muitas vezes a gente não percebe tanto na nossa crença, na nossa fé, mas você pode perceber em outras religiões. Não há nenhum problema com relação a isso. Mas o fato é que a atitude desse leproso que foi agradecer a Jesus, ela significa um passo à frente, um passo adiante. Não é? Todos os outros foram abençoados. Eles tiveram fé, tiveram. Foram abençoados? Foram. Todos eles desfrutaram da bênção de estar na presença de Jesus, naquele momento, naquele lugar, à beira da estrada. Jesus não nega a sua bênção absolutamente. Mas aqui existe o salto de qualidade, porque quando esse homem reconhece em Jesus Cristo a verdadeira razão da sua saúde, a verdadeira razão da sua restauração enquanto no seu corpo, enquanto pessoa, essa é uma fé um pouco acima. E é por isso que Jesus diz para ele: vai, a tua fé te salvou. Aqui não se trata só de cura, aqui não se trata só de saúde, aqui se trata de salvação. É de salvação que nós estamos falando aqui.
E tem uma coisa também que os outros 9 se contentaram com pouco. Se contentaram com muito pouco. Ainda bem que Jesus não era igual outros deuses que povoavam, né, o imaginário popular e tal, porque Jesus podia ter dito assim, nenhum dos outros 9 voltou não para agradecer, não, mandar a doença de novo, porque esse mal agradecido para eles aprenderem, né? Existem entidades divinas nesse mundo que são assim, são negativas, são, né? Não, Jesus nem passou isso pela cabeça dele. Mas o que Jesus mostrou para aquele homem é que ele tinha uma fé para a salvação. Por quê? Porque ela reconhecia, sim, em Jesus Cristo, alguma coisa diferente daquela fé genérica que existia no mundo. É isso que muitos japoneses não estão compreendendo. Essa, vamos dizer, não vou dizer superioridade, talvez pode parecer um pouco arrogante, né? Mas uma diferença de qualidade que existe na fé em Jesus. E nós precisamos também avaliar qual é a nossa fé. Todos nós, né? Em que se resume a nossa fé? Para que nós exercemos a nossa fé? A nossa fé é aquela fé pronto-socorro para a qual a gente recorre quando as coisas estão ruins, quando a gente precisa de uma cura, de um milagre, da solução de um problema. Amém. Nós precisamos recorrer a isso. Nós precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus. Mas é muito importante a gente não perder de vista que a nossa fé tem que ser centrada na salvação que Jesus nos oferece. Essa é a fé que salva. Se com a tua boca confessares, né, que Jesus é o Senhor, e no coração creres que Jesus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo, tu e a tua casa. Não sou só eu, não, a família também vai. Olha que maravilha. Está na palavra de Deus. Jesus faz, então, essa grande diferença. E tem mais um detalhe aqui nesse relato, que aquele homem, ele foi enviado. Jesus disse, olha, vai, a tua fé te salvou. A partir daquele momento, aquele homem, ele é, então, enviado a partilhar com as outras pessoas aquilo que Jesus fez na vida dele. Ele não recebeu só uma cura de uma doença. Ele mudou de vida. Ele foi transformado pela ação e pela presença de Jesus Cristo na sua vida. Da mesma forma que esperamos Ele esteja também transformando-nos na nossa vida, esteja agindo na nossa vida, não só nos concedendo bênção, nos concedendo saúde, nos concedendo providência, coisas boas, não, mas, acima de tudo, a certeza de caminharmos com Ele, de estarmos com Ele, de desfrutarmos da amizade, da intimidade de Jesus Cristo. É isso que Ele quer de nós. É isso que Ele nos oferece. Não é? Milhões de pessoas são abençoadas por Jesus todos os dias. Amém. As igrejas estão cheias. Não é? Pessoas buscando bênção. Eu lembro de uma musiquinha que eu aprendi quando eu era de uma igreja bem carismática, né? Você veio buscar uma bênção, bênção Jesus tem para dar. Você veio buscar uma bênção, Jesus vai derramar. Amém? Isso é verdade.
Mas não é só a bênção que a gente pede que Jesus nos entrega, mas outras que a gente nem imagina, que a gente nem faz ideia, e que repercutem na nossa vida para a eternidade. Amém? É nisso que nós cremos, e é isso que nós somos chamados a compartilhar, a mostrar para as pessoas, pela nossa vida, né? Pelo nosso falar também. São Francisco de Assis, que disse, né? Pregue o Evangelho, se preciso for, com palavras. Se necessário, com palavras. Mas pregue com a sua vida. As pessoas vão perceber que você é alguém igualzinho a elas, mas curado de muita coisa. Que Jesus nos cure de tudo que a gente precisa ser curado, e que nós tenhamos também essa mesma gratidão de saber que é Jesus que opera essa purificação nas nossas vidas, para sairmos também, né, louvando a Deus como aquele homem que foi encontrar com Jesus, enviado também para pregar ao mundo. Amém? Uma das formas da gente manifestar gratidão a Jesus é por meio das nossas contribuições.